Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Durante alguns domingos, o nosso programa foi ao ar num outro horário, por causa das missas celebradas pelo Santo Padre na Basílica de São Pedro, em Roma. Mas eu verifiquei e o horário normal era ou continua sendo este. As outras que não vieram para este horário passaram às 5:30 da manhã. O telespectador interessado pode consultar a grade de programação da Rede Vida e se acertar domingo por domingo qual o horário em que o programa vai ao ar. Mas repito, ele continua normalmente indo ao ar neste horário, a menos que haja alguma coisa importante na Igreja Universal, como algumas missas, por exemplo, começo e término do Sínodo da Amazônia e um outro domingo, Dia Mundial dos Pobres, criado por este Papa atual. Estamos no ar. Bom dia, Padre Fernando. Bom dia a você que dominicalmente nos acompanha aqui através da Rede Vida de televisão, em nosso programa catequético bíblico no Páginas Difíceis da Bíblia. É uma alegria tê-los aqui conosco. Muito bem. Eu tenho a impressão, sabe, às vezes a gente escapa um pouco com a mente, com a memória, de que eu já falei alguma coisa a respeito do Sinai. Se recorda ou não? Eu acredito que o senhor tenha falado, mas em outros temas, pelo menos comigo aqui, né, não, te acompanhando. É só com você, não vem outro aqui, não. Não, como outrora não era eu, né? Eu estou aqui há pouco tempo. Né? Bem, você está aqui há uns 2 anos. Sim. Ou eu mais creio até. que nesse sentido não. Bem, o capítulo 20 do livro do Êxodo nos fala da entrega por Deus a Moisés dos 10 mandamentos. E logo depois vem um conjunto de leis chamado Código da Aliança. Nós que fizemos a primeira catequese para a primeira comunhão, acredito que conhecemos de cor e salteado os 10 mandamentos. Não é verdade? Com algumas modificações, eles nos obrigam a nós também. Mas quem conhece o conjunto de leis chamado Código da Aliança? Quase ninguém. Porque são leis tão antigas e tão fora do nosso mundo jurídico que, para quem não é especialista, é quase impossível compreendê-las. Não apenas o Código da Aliança. Existe no Pentateuco outros códigos. Depois do Código da Aliança, vem nesse mesmo livro as leis para a construção do santuário. Êxodo, capítulos 35 a 40. O terceiro livro, o livro dos Números, o terceiro livro, o livro do Levítico, possui um código chamado Código da Santidade, dos capítulos 17 a 26. Mas existem outros
outras tantas leis, como as leis da investidura sacerdotal, as leis das ofertas, dos sacrifícios. Deixando o livro dos Números de lado, poucas leis, poucas normas esparramadas, entramos para o código, para o livro do Deuteronômio, o último do Pentateuco, com um código chamado deuteronomista, o deuteronômico, dos capítulos 12 a 26, a parte central e para os judeus mais importante do livro. Todo este conjunto de leis que foram sendo escritas à medida em que uma época cedia lugar a outra na história de Israel, todas estas leis, com exceção do Código da Aliança, no livro do Deuteronômio, no livro do Levítico, foram, de certa maneira, relacionadas com o Monte Sinai e com a pessoa de Moisés, que, por causa disto, recebeu o título também de grande legislador de Israel. Todas as leis dos israelitas, mais de 600 preceitos, estão no Pentateuco, nestes livros que eu acabo de nomear. Uma única exceção, a chamada Torá de Ezequiel, que ocupa os capítulos 40 a 47, o final do seu livro. Estou sendo claro? Eu consigo, pelo menos eu consigo acompanhar o raciocínio. Padre, eu não sei se já seria o momento, pelo menos em mim, se despertou uma curiosidade. Leis, então eu tenho legislações. Se estas legislações são atribuídas ou foram levadas para o Sinai e foram colocadas no personagem Moisés, elas nasceram antes do exílio? Durante o exílio Código da Aliança, do exílio? O Código da Aliança, com toda a certeza. Só o Código Ainda em da estágio, talvez oral, mas direito consuetudinário. O Deuteronômio é o único código que não está relacionado com o Sinai. Ele está relacionado com as montanhas de Moabe, o último discurso de Moisés no dia da sua morte. Todas as outras leis estão relacionadas com o Monte Sinai. Mas uma palavrinha sobre monte. Aonde está esse Sinai? É interessante. O que mais importa aos judeus é desconhecido. Nenhum judeu, nos dias de hoje, sabe exatamente onde foi o Sinai. Ô padre, quando a gente começa a ler atentamente o livro do Êxodo, fala que foi ao pé da montanha sagrada, Sinai, que Moisés ouviu a voz de Deus na sarça. Bom, mas aí uns falam em Sinai, outros falam em Horebe. Não, é Horebe a mesma e Sinai coisa? é a mesma coisa. A mesma coisa? Sim. É a mesma coisa. Moabe não, mas Horebe e Sinai, sim. Só que, como eu acabei de dizer, quase nenhum judeu hoje sabe exatamente onde se deu. Claro, quase todos imaginam que em algum lugar da península do Sinai, que é uma faixa de terra, uma península que geograficamente existe até hoje. O problema está em que o único Sinai conhecido é um Sinai cristão. Ele está no sul
da península do Sinai. Eu mesmo já estive lá com peregrinos. É o Sinai cristão. Por quê? Porque no século IV da nossa era foi construído lá um mosteiro de monges que atualmente são ortodoxos gregos. É um mosteiro dedicado a Santa Catarina, não de Sena, mas de Alexandria, muito venerada no Oriente, uma santa um tanto legendária, que teria sido uma filósofa, uma santa importante culturalmente, teria abraçado o cristianismo, teria carregado para o cristianismo muitas mentes cultas, recebeu o martírio por ser cristã e pelos anjos foi sepultada em algum lugar do Monte Sinai. Claro, tudo isto aqui é muito legendário, mas o único Sinai que se conhece é um Sinai cristão. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Estamos de volta e eu gostaria de transmitir aos telespectadores do programa o seguinte: por que uma montanha? Qual o significado da montanha? Já acabei de dizer que ela não é mais encontrada pelos judeus. A única que se conhece é cristã, ortodoxa. Por que uma montanha? Porque nas grandes religiões, a montanha sempre foi um símbolo do encontro de Deus com os homens. Deus desce e os homens sobem e se encontram a meio caminho. Portanto, não vamos especular geograficamente onde fica esta montanha, porque ela é mais uma montanha teológica, bíblica, do que uma montanha geográfica e encontrável. Padre, essa maneira de testamentar os textos, ela também é um pouco encontrada no Novo Testamento. Seria algo próprio da literatura antiga? Não, mas eu não entendi a pergunta. O Novo Testamento em que sentido? Por exemplo, os grandes feitos de Jesus muitas vezes se dá no monte, como por exemplo a transfiguração. Minha pergunta é, do ponto de vista literário, essa coisa de levar os maiores acontecimentos da história da salvação para um monte faz parte do estilo antigo de escrever? Eu quero crer que isso é mais pensamento exegético de Mateus, para fazer uma comparação e a superioridade de Jesus com Moisés. No Monte da Transfiguração, por exemplo, Moisés está de lado, não está no centro. No centro está Jesus. Dos dois lados, direita e esquerda, o legislador e o profeta, isto é, o Antigo Testamento. Mas isto aqui é também uma maneira de se falar mais exegética do que, a meu ver, de fato teológica. Pega o Sermão da Montanha, por exemplo. Do modo como ele está escrito em São Mateus, capítulo 5 a 7, 3 capítulos longos, se tem a impressão de que Jesus pronunciou tudo aquilo num único sermão. Não foi verdade. Jesus pronunciou muito daquilo que lá está em locais diferentes, dias diferentes e para auditórios diferentes. Foi Mateus quem coligiu todo esse material dispersado,
organizou e compôs, como está na Bíblia atual, no livro Evangelho de Mateus, o Sermão da Montanha. E mais uma vez, se Moisés deu a lei antiga na montanha, Jesus dá a lei nova numa montanha também. Ele é um segundo Moisés e até superior a Moisés. Mas o que eu falei a respeito do Sinai está claro e praticamente concluído, não é? Esse, para a orientação dos nossos telespectadores, esse monte não é o mesmo que o Carmelo. Ah, não, o Carmelo eu conheço. Lá estive diversas vezes, até agora, o mês passado, estive no Carmelo. O fato de a gente... O Carmelo não é uma montanha também, o Carmelo é um promontório que termina no mar. O fato de a gente teologizar a imagem do monte não enfraquece a sua circunstância geográfica e histórica? A geográfica e histórica é a que menos interessa. Mas ela está no texto e Sim, ela é real. Mas o texto, o que é real? O monte, não é? O senhor não falou geograficamente que ele existe? O Sinai cristão, mas 1.200 anos antes do cristianismo, a data que se dá normalmente para Moisés, disto não se sabe nada. Portanto, esta montanha é puramente simbólica. É uma montanha, está lá. Eu mesmo já estive lá, mas não dizer que aquela foi a montanha onde Deus desceu. Em primeiro lugar, Deus não desce. É uma maneira de falar que o divino entra em contato com o humano. Quando surgiram, por exemplo, os 10 mandamentos? Não acredito que tenham sido num dia só. Aos poucos, os 10 mandamentos foram sendo conhecidos e concebidos como o coroamento de todas as leis. Agora, quando isto se deu, de que forma isto se deu, como se deu a junção, aí nós temos que ir para os redatores do Pentateuco, para a época pós-exílica. No caso da redação do Decálogo, dos mandamentos, que fonte mais se aproximaria deles, assim, pelo estilo? Nós temos a Eloísta, a Javista, Sacerdotal... A Eloísta saiu do mapa. Saiu do mapa. Saiu. Mas se fala na teoria tradicional das fontes que ela e a Javista é anterior ao exílio. Hoje não mais. Leis anteriores, sim. Eu disse a você, o Código da Aliança certamente existia antes do exílio. Não, talvez como esteja aí, mas as leis consuetudinárias que foram depois adatadas e escritas. Um Deuteronômio inicial, que em exegese se chama um Ur-Deuteronômio, uma expressão alemã que significa um primeiro conjunto de leis do Deuteronômio, sobretudo as leis da centralização do culto, já deviam existir antes do exílio, à época de Josias. Mas o próprio Deuteronômio, na sua inteireza, foi escrito durante o exílio e após o exílio. A seu ver... Você sabe que existe uma história interessante no Deuteronômio? Qual? Não está no Deuteronômio, desculpe, eu me enganei. Está no livro dos reis. Mas fala do Deuteronômio, um livro que foi providencialmente achado no Templo de Jerusalém, depois do paganismo de Manassés, na época de Josias. E, levado ao rei, consultado uma profetisa, Hulda, foi canonizado. Isso está no... É primeiro ou segundo Reis? Eu vi isso. Deve ser segundo livro dos Reis. Segundo, Não vou mexer agora, porque o tempo não permite. Agora, gozado, será que o peso dessa literatura... Essa história de um livro
achado providencialmente na sacristia de um templo profanado, é uma história criada com reta intenção para dar peso à obra. Para dar peso à obra no exílio. Portanto, ele continuou a existir no exílio e recebeu a redação final depois do exílio. Sobretudo aquelas partes do discurso de Moisés, início e fim. Capítulos 1 a 11 e depois a partir do capítulo 27 e 28. A seu ver, o decálogo, ele não é pré-exílico? No seu todo? Não quero dizer que ele não seja pré-exílico. O decálogo, na verdade, não vai além das leis naturais. E o que nos separa dos irracionais? O que nos faz ser racionais? A distinção entre o bom e o mal. E a consciência disso. Não é verdade? Sempre que o homem teve isso, de alguma maneira, tinha o que mais tarde seria chamado o decálogo. Agora, houve uma época em que isto se tornou mais explícito dentro de Israel e, mais tarde, colocado onde está atualmente, capítulo 20 do livro do Êxodo, como a coroa de todos os mandamentos e de todos os preceitos. E é verdade, porque nós não seguimos mais os 600 e tantos preceitos, mas o decálogo, sobretudo depois do amor a Deus e ao próximo, o decálogo, que é amor ao próximo também. Quem ama o próximo não furta, honra pai e mãe, não comete adultério. Não é? E hoje nós seguimos no nosso credo cristão católico as mesmas sentenças que está no decálogo, ou houve Não. Houve pequenas modificações. Por exemplo, assim, em vez da santificação do sábado, o domingo. Pequenas modificações. Mas, substancialmente, o decálogo é o mesmo. E no grau da hierarquia, o decálogo, ele antecede os mandamentos da igreja. Em primeiro lugar. E mais, foram diretamente no texto escritos pelo dedo de Deus. As outras leis por intermédio de Moisés. Temos que encerrar o programa hoje com o desejo e a esperança de nos reencontrar no sábado, no domingo que vem. Muito obrigado, tenha uma semana bem abençoada. A você e a sua família, um feliz e um bom domingo e uma boa semana. A seguir,